claque. Vamos lá, pessoal, voltando aqui então, depois do nosso breve intervalo, vamos dar continuidade ao nosso assunto, ao nosso tema. Agora com crime doloso e crime culposo, ok? Pessoal, essa diferença entre crime culposo e crime doloso é uma diferença muito tranquila, tá? Nós não vamos nos aprofundar em grandes teorias, ok? Nós não vamos nos aprofundar em grandes requisitos nos desdobramentos que nós temos aí entre crime doloso e culposo. Não dá tempo para nós fazermos isso, porém, nós vamos aqui esgotar o que pode cair na nossa prova e a nossa noção, até porque lá está escrito no nosso edital, noções de direito penal, então nós vamos abranger todas essas noções do que é um crime doloso e do que é um crime culposo, ok? Vamos lá. Para eu falar que o crime é doloso, vocês vão levar para a vida de vocês a palavra quero, ok? Quero praticar o crime X, quero praticar um homicídio, quero matar alguém, vou matar com dolo. Se eu quero, eu estou falando de dolo. Se eu não quero, mas por imprudência, negligência ou imperícia aconteceu o fato criminoso, eu estou falando de culpa, ok? Quero, então é dolo. Se eu não quero, mas por imprudência, negligência ou imperícia acontece, estou falando do crime culposo. Então vamos lá, pessoal. Vamos aprofundar um pouquinho no crime doloso, tá? Quando eu falo para você de crime doloso, que eu quero, eu estou falando da teoria da vontade. É a minha vontade, é o meu querer. Eu quero praticar o crime, ok? Se eu quero praticar o crime é doloso. Ou teoria do assentimento, do consentimento ou da anuência. Eu não só quero, como eu assumo o risco de produzir. Então, a gente fala que isso aqui é o dolo eventual. Dolo eventual, ok? Então, eu vou falar para vocês, foda-se, tá? Por que foda-se, professora? Por que você tá xingando? Com o perdão da palavra, é assim que a gente vai distinguir o dolo eventual. Se por acaso, dá um exemplo, eu quero matar o meu inimigo, que chama A, eu saco a minha arma de fogo, aponto para ele e faço o disparo. Pronto. Crime de homicídio doloso. Eu quero matar, eu saco a arma de fogo, eu aponto e eu disparo. Quero matar. Crime de homicídio 121 na modalidade dolosa, tá bom? Outro exemplo, eu estou super cansada, nossa, eu dei aula o dia todo, eu estou super cansada, estou sonolenta e pego o meu veículo automotor e vou para a minha residência dirigindo. Dou umas cochiladas, dou umas pescadas, estou dirigindo. Atropelo e mato uma criança. Eu queria matar essa criança? Pensa comigo. Não, eu não queria. Porém, por imprudência, negligência ou imperícia, eu acabo cometendo este homicídio. Esse homicídio é doloso? Não, esse homicídio é culposo. Por quê? Por imprudência, negligência ou imperícia, eu cheguei ao resultado final, morte. Ok? Doloso, culposo. Vamos ali para o dolo eventual, então, que eu fiquei no meio. Mesmo exemplo, eu estou cansada, sonolenta, pego meu veículo automotor, o meu carro, estou dirigindo até a minha casa e dou uma cochilada no volante. Penso comigo, nossa, não posso dormir no volante, eu posso matar alguém se eu dormir no volante. Mas foda-se, se eu matar a pena é pequena mesmo, não dá cadeia, né? Atropelo e mato uma criança. Eu queria matar? Em tese não queria. Porém, eu assumi o risco de matá-la quando eu disse foda-se, se morrer, morreu. Tanto faz pra mim. Esse é o crime doloso com dolo eventual que eu encaixarei na teoria do assentimento, do consentimento ou da anuência. Então percebam que para crime doloso eu tenho duas teorias, teorias da vontade, que eu quero, teoria do assentimento, onde eu vou enquadrar o meu dolo eventual. E eu tenho um crime culposo, eu não quero, porque se eu quero é dolo, eu não quero. Mas por imprudência, por negligência ou por imperícia, eu acabo chegando ao resultado criminoso, ok? Então, esse é o crime doloso e culposo. É assim que eu ajo com dolo ou com culpa. Pergunte sempre, não tenha vergonha de perguntar. Se a sua prova trouxer uma historinha, João, não sei das quantas, fez um crime assim, assim, assado. Já pergunta, João, você quis? Se a resposta da questão for sim, João quis, beleza, isso é um crime doloso, aí você só vai tipificar o crime se ele quiser. Se falar, João, não sei das quantas,
sem intenção, ou João não sei das contas por imprudência, negligência por imperícia, opa, negligência, imprudência, imperícia, já acende a luzinha, crime culposo, beleza? Já lê a questão com essa maldade aí. Então essa é a diferença entre crime culposo e crime doloso. Vamos lá para a consumação. Está expresso no seu edital consumação e tentativa e não tem segredo. Consumar um crime, tentar um crime, não tem segredo. Vamos lá. Quando que eu consumo um crime? Quando eu reúno todos os elementos do tipo. Professora, que elementos do tipo? Nós já conversamos aí no nosso bloco passado que o tipo é aquela listinha depois do número. 121, o que vem ali? Matar alguém. Então, quando que eu consumo? Com a morte de alguém. Tipo do furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então, quando que eu consumo? Quando eu pego algo para mim, subtraio, que não me pertence. É assim que eu consumo. Então, eu digo que o crime está consumado quando ele perfaz todo esse núcleo do tipo. Quando ele é perfeito, eu esgoto o núcleo do tipo. Então, isso é um crime consumado, ok? Súmula 610, eu não podia deixá-la de colocar aqui porque ela se trata de latrocínio, pessoal. Essa súmula, quando cobrada em provas, ela cai a literalidade, a letra da lei. Então, eu preciso que vocês anotem no caderno de vocês súmula 610 do STF. Professora, eu preciso decorar se é do STF, se é do STJ, preciso saber isso? Não, não precisa, tá? Porque eu preciso que vocês saibam dos dois pontos para frente. Eu preciso que vocês saibam o conteúdo para que se isso cair como uma historinha, como uma assertiva seca, que vocês saibam responder isso aqui, tá? Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma. O que é latrocínio, professora? É roubo seguido de morte? Tecnicamente, não, tá? É roubo qualificado pelo resultado morte. Que a gente conhece aí, né, na popular, roubo seguido de morte. Roubo, latrocínio nada mais é do que um roubo qualificado, porque a morte é uma qualificadora do roubo. Roubo qualificado pelo resultado morte. Latrocínio é um roubo qualificado pelo resultado morte. Professora, latrocínio vai para o tribunal do júri porque matou? Não. Latrocínio é crime contra o patrimônio. Perceba, tanto é um crime contra o patrimônio que o crime é roubo. Eu só qualifico esse roubo com o resultado morte, porque houve a morte, tá? O crime é contra o patrimônio, o crime é de roubo, eu só qualifico com o resultado morte. Então vamos lá, o que o STF disse nessa súmula? Que há crime de latrocínio, ou seja, há roubo qualificado com resultado morte, quando o homicídio se consuma, quer dizer, eu só matei, beleza? Só que eu não consegui subtrair os bens da vítima. Então o STF disse, há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu assaltante com a arma de fogo, tá mascarado, beleza? Esse é meu assaltante aqui mascarado e essa aqui é a minha vítima. Vocês já sabem, como é de praxe, eu sou ótima em desenho, né? E essa aqui é a minha vítima, tá? Vou fazer de preto, que eu acho que vocês vão ver melhor. Vamos lá, vamos fazer de preto isso aqui, porque esse vermelho não tá com nada. Esse aqui é meu assaltante. Ele tá mascarado, beleza? Tá segurando a arma de fogo. E essa é a minha vítima. E essa é a minha vítima. A vítima tem bens. Que bens? Ela tem vadimeco, ela tem material de grande valor para passar no concurso da polícia, ok? Aqui, o assaltante, o criminoso, assalta a vítima para subtrair bens dela. Crime de roubo, isso não vai a tribunal do júri. Só que ele não consegue, por algum motivo, pegar esses bens, mas ele dispara um projétil de arma de fogo, atinge fatalmente e mata essa vítima. O que acontece? Ele sai correndo e nada leva. Ele só mata a vítima. Ele não consegue consumar o roubo. O STF disse que o crime é de roubo qualificado pelo resultado morte, ainda que ele não tenha subtraído os bens da vítima, ok?
Então, para nós consumarmos esse crime, basta que haja o homicídio, mesmo que a subtração não chegue a acontecer, ok? Isso é uma coisa que eu preciso que vocês saibam quando eu estou falando de consumação de crime, isso é de suma importância, tá? Nem leve em consideração esse desenho, porque ele está muito feio, mas eu preciso que vocês entendam, independente do desenho. Vamos lá. A partir disso, vamos para a tentativa. Pessoal, a consumação é quando eu reúno todos os elementos do tipo e o crime está perfeito, ele se consuma. 121, matar alguém, a pessoa morre, perfeito. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, eu subtraio para mim, perfeito, o crime se consumou. Infanticídio, matar, né, a mãe, o próprio filho, durante ou logo após o parto, sob influência do estado puerperal, a mãe que acabou de dar à luz, ela mata o filho sufocado com o travesseiro, perfeito, consumado, reuniu todos os elementos que o tipo me trouxe, ok? Só que o tipo penal, ele traz só essa completude. Todos os tipos penais, se você abrir o 121, 122, 123, 124, 25, 26, aí que tratam de hipóteses de aborto, ou qualquer outro que vocês abrirem, não está escrito assim, se tentado, pena de tanto a tanto. Isso não existe. Sabe por quê? Porque a tentativa é uma norma de extensão. Ela está fixa aqui no meu artigo 14. Peguem o vade-mecum de vocês e abram o artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Ela é uma norma de extensão. Tentativa nada mais é do que uma norma de extensão. Isso é a tentativa. Então, professora, se eu praticar o tipo do 121 matar alguém e não se consumar por alguma circunstância, como que eu vou enquadrar? Eu vou colocar 121 mais artigo 14. Professora, e se for o 122? 122 reunido com o artigo 14. E se for o 123? 123 mais artigo 14. Professora, se for 200? 200 mais artigo 14. Professora, é o 300? 300 mais artigo 14. Percebam que não interessa o meu tipo penal, não interessa o que eu fiz, não interessa o tipo da infração. A minha norma de extensão é sempre a mesma. Se for tentado, é sempre o 14, porque nenhum tipo traz, se tentado, pena de tanto a tanto. Então fica a dica para vocês responderem questões na prova. Então vamos lá. Se quando eu consumo é porque está perfeito, quando eu tento, ou seja, quando eu tenho a tentativa, ele não se consuma, porque se ele se consuma, é consumado. Então, quer dizer, se eu tenho um crime tentado, é porque eu não consegui consumar, ou seja, eu queria. Porém, por circunstâncias alheias à minha vontade, eu não consegui consumar. Crime tentado. Lembra que eu queria matar meu desafeto com um tiro, com uma arma de fogo? Pois é. Eu saco a minha arma de fogo, eu aponto, quando eu vou puxar o gatilho, alguém bate no meu braço e o disparo vai no chão. Define essa conduta? Isso é tentativa de homicídio, ou melhor, para ficar mais técnico, isso é um homicídio na modalidade tentada. Por quê? Isso é o 121 com a norma de extensão do 14. E professor, isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom. Sabe por quê? Porque se ele se consuma, a pena do homicídio 6 a 12 anos. E se ele é tentado? Lembra que eu não tenho uma redução específica? Eu vou buscar onde eu diminuo lá no artigo 14. Então vamos lá. Eu tenho pena do homicídio de 6 a 12 anos. Se ele se consumou, 6 a 12 anos. E se ele é tentado? É a mesma pena, 6 a 12 anos. Porém, eu tenho uma redução dessa pena, ok? Eu vou reduzir esta pena. Tranquilo? Se é tentado, eu reduzo esta pena de 1 a 2 terços. Tranquilo? Então, se é tentado, de 6 a 12 anos, o juiz vai aplicar, reduzo essa pena de 1 a 2 terços. Tranquilo? Essa é a minha tentativa. Vamos lá. Como o tema tentativa está expresso no nosso edital, nós não temos ele subentendido dentro de nenhum outro tema, faz-se necessário que nós aprofundemos um pouco, ok? Então vamos lá. Crimes que não admitem tentativa. Crimes que não admitem tentativa. Lembra sempre do chupão. O chupão não admite tentativa, ok? Chupão não admite tentativa. Que é o chupão, professora?
Crimes culposos, exceto culpa imprópria. Contravenções penais, pessoal, não existe contravenção penal tentada. Toda contravenção penal tem que ser consumada, ok? Não tem tentativa aí de contravenção penal. Não tem tentativa de crime culposo. Sabe por quê? Porque se eu não quero, como que eu vou tentar? Entende? Ou eu faço e o crime acontece por negligência, imprudência ou imperícia, ou eu não faço. Então, crime culposo não admite tentativa. Contravenção penal não admite tentativa. Crimes habituais não admitem tentativa. Sabe por quê? Porque para que eu possa classificar um crime como sendo habitual, eu preciso de reiteradas condutas. Eu preciso fazer aquela conduta várias vezes para que ele seja crime. Então, crimes habituais não admitem tentativa, porque se eu vou fazer várias vezes, ele já está consumado. Crimes unissubsistentes não admitem tentativa. Quer dizer, crimes unissubsistentes são crimes que eu não posso fracionar os meus atos. Se eu fiz, está consumado. Ou eu faço, ou eu não faço. Exemplo. Olho para você e digo, burro. Tem como eu falar burro? Se eu falar bu para você, que é metade, bur. Se eu falar b para você, isso é crime? Não. Mas se eu falar burro, isso é crime? É. Isso é injúria, ok? Então perceba, tem como eu fracionar? Se eu falar bu, se eu falar bu para você, você vai dar um pulo na cadeira e falar, ai que susto, professora, meu Deus do céu. Então perceba, não tem como eu fracionar isso. Se não tem como eu fracionar, ou eu falo, ou eu não falo. Então, injúria verbal, injúria falada, é um crime unissubsistente. É um crime que eu não posso dividir os atos. Ou eu falo, ou eu não falo. Beleza? Crimes préter-dolosos ou préter-intencionais. Crimes préter-dolosos também não vão admitir modalidade tentada, ok? Crimes préter-dolosos não admitem. Eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente. Então, se eu misturo dolo e culpa, já não dá. Por quê? Porque culposos não admitem tentativa. Vamos lá. Crimes de atentado ou crimes de empreendimento. Esse crime de atentado ou de empreendimento é um crime bem tranquilo, sabe por quê? Se você abrir o seu código penal, vai estar escrito assim. O único tipo, inclusive, que vai estar escrito assim. Evadir-se ou tentar evadir o preso do estabelecimento prisional mediante violência ou grave ameaça. E aí ele continua. Quer dizer, o tipo já me fala evadir ou tentar evadir, pena de tanto a tanto. Pronto, se ele evadir é a mesma pena e se ele tentar é a mesma pena. Quer dizer, dos dois jeitos o crime está consumado. Perceba, então crimes de atentado ou de empreendimento, que é tentar fugir do presídio, é um crime que não admite modalidade tentada. Quando eu digo que não admite modalidade tentada, quer dizer, a pena é do consumado. Ou consuma ou nem crime tem, beleza? E crimes de omissão própria. Pessoal, omissão é eu não fazer, é eu me omitir, é eu não fazer. Quando eu falo para vocês que a omissão é própria, é uma omissão que ela decorre de lei, ok? Por exemplo, a mãe que deixa de alimentar o seu filho e ele morre de inanição. Isso é uma omissão própria, sabe por quê? Porque os pais têm o dever jurídico de cuidado e cautela com os filhos. Então, eu deixar de alimentá-lo, perceba, fui eu que matei ele? Não, ele morreu sozinho, morreu de inanição, mas morreu por conta da minha omissão que era própria, que estava na lei, que eu devia ter cuidado e eu não cuidei, ok? Então, essa é uma omissão própria. Então, lembra, pessoal, que crimes que não admitem tentativa é o chupão, tá bom? Culposos, contravenções penais, crimes habituais, crimes unissubsistentes, préter-dolosos, de atentado ou omissivos próprios. Tranquilo? Fácil, né? Professora, preciso saber? Precisa. Precisa. Por quê? Já falei para vocês que o edital de vocês está expresso tentativa e consumação. Então, eu preciso que vocês saibam. Quando um crime se consuma, então, voltando aqui, vem cá. Quando é que um crime se consuma? Quando eu reúno todos os elementos do tipo, ele é perfeito, está tudo fechadinho, está consumado. Quando é que eu tenho um crime tentado? Quando, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o crime não se consuma. Aí eu vou ter o artigo 14, 2 sendo aplicado, ou seja, eu vou reduzir a minha pena, ok? A pena aplicada pelo juiz será reduzida porque eu fiquei na esfera da tentativa. Só que uma observação. Professora, eu reduzo quanto?
Depende. A lei não fala quanto o juiz deve reduzir. Ele vai reduzir conforme ficou mais próximo da morte ou menos próximo da morte. Quanto mais da morte, né? Da consumação. Quanto mais próximo à consumação, menor é a redução, porque mais risco o meu agente teve. Quanto menor o meu risco do agente, maior vai ser a minha redução. Por exemplo, quero matar alguém, saco a minha arma de fogo, aponto, atiro. Alguém vem, bate na minha mão, esse tiro pega ali, ó, do ladinho do pé do agente. Fala, nossa, por pouco ele não levou um tiro. Homicídio tentado. Passou perto? Passou, né? Passou perto. Agora, mesmo exemplo, eu miro aqui e quero acertar o coração. Puxo o gatilho, disparo a arma de fogo, só que alguém nesse momento mexe no meu braço. Ao invés de eu atingir o coração, eu atingi o ombro. Quão perto ficou o que atingiu o chão e que quase pegou o agente no pé? Ou esse que eu mirei no coração e acertou aqui no ombro? Imagina, qual que o agente correu mais risco? Nos dois, né, pessoal? Muito risco. Mas o que ele correu mais risco foi nesse aqui, que eu queria atingir o coração e atingir o ombro. Então aqui, na hora do juiz aplicar essa redução, homicídio tentado, o juiz vai reduzir menos essa pena. E aquele outro que ficou mais distante, o juiz vai reduzir mais essa pena, dentro, claro, daquelas bases de redução que eu tenho, tá? Da minha teoria de redução. Tranquilo, pessoal? Até aqui tá tudo tranquilo? Vocês estão conseguindo entender, estão conseguindo caminhar aí na matéria? São conceitos que eu sei que não são conceitos fáceis, tá? Só que são conceitos que a gente precisa ter em mente, são conceitos que a gente precisa estudar, porque estão expressos no nosso edital. Então vamos seguir. Vamos lá. Essa é uma das minhas apostas também aí para vocês. Quando eu falar uma das minhas apostas, vai que é uma questão só disso? Não, pessoal. A questão tem alternativa A, B, C, D e E. São 5 alternativas, ele pode misturar tudo. Aqui pode ser A, erro de tipo, B, erro de proibição, C, crime consumado, D, crime tentado, E, desistência voluntária. O examinador pode juntar vários tópicos e colocar dentro de uma mesma questão, tá? Então, quando eu falar, pessoal, essa é uma aposta que eu tenho. Quer dizer, imagino que ele vai utilizar em alguma das alternativas a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, tá? São dois institutos muito utilizados, muito cobrados em prova, tá? Então, por isso que eu imagino aí alguma questão sobre isso. E é um assunto fácil e que os alunos têm um pouquinho de dificuldade na hora de desenvolver ele. Então, juntos, nós vamos trabalhar agora, a partir de agora, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Vamos lá? O que é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz? São hipóteses do que a gente chama de tentativa abandonada, tá? São hipóteses do que a gente chama de tentativa abandonada. Cuidado, pode anotar no seu caderno. Não é tentativa. Pessoal, a banca vai tentar induzir vocês falando que isso é uma tentativa. Ah, desistência voluntária, arrependimento, são espécies de tentativa. Não, o nome que a doutrina dá é tentativa abandonada, mas não tem nada a ver com tentativa. Perceba que a tentativa, eu queria praticar um homicídio, saquei a minha arma, dei um tiro, alguém bateu no meu braço, por exemplo, e eu errei. Ou seja, por circunstância alheia à minha vontade, eu não consumei o crime. E aqui não tem nada de circunstância alheia à minha vontade. Lembra, para tentativa, eu preciso que tenha circunstância alheia à minha vontade. Desistência voluntária e arrependimento posterior não tem nada alheio, tá partindo de mim mesmo, ok? Então, tentativa nada tem a ver com desistência voluntária e nem com arrependimento. Lembrem disso, pelo amor de Deus. Eu vou bater em cima disso com vocês. Tentativa não tem nada a ver com desistência voluntária e nem com arrependimento. A doutrina fala que isso é uma espécie, uma modalidade tentativa abandonada. Tá certo? Tá. Só que não é tentativa, é só um nome que por acaso chamou de tentativa abandonada, mas de tentativa não tem nada, beleza? O que é isso? O que é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz? Nós vamos tratar isso como um prêmio. Beleza? Um prêmio que o Estado vai dar ao criminoso que está arrependido ou que desistiu de praticar o crime, ok? Coloquei aqui para vocês, ponte de ouro ou ponte de prata. Acredito que isso não vai cair, mas diz a doutrina que a desistência voluntária é a nossa ponte de ouro, porque é um prêmio muito bom. Quer dizer, a medalha de ouro é a melhor que tem, então você vai ganhar a medalha de ouro, é a ponte de ouro. E o arrependimento
é a medalha de prata, tá bom? Seria a nossa ponte de prata. Isso, acredito eu, que não vai ser explorado pela banca UFMT. Professora, cai em outros concursos? Cai. Pior que cai. Dependendo da banca, se a nossa banca fosse a Sebrasp, se a nossa banca fosse a IDECAM, se a nossa banca fosse, né, a antiga IBAD, aí poderia cair sim. Mas eu acredito que, tratando-se de UFMT, não. Ela vai explorar mais os conceitos com você. Então, vamos a eles, tá bom? Desistência voluntária. Na desistência voluntária, eu quero praticar o crime. Na verdade, eu vou mudar com vocês. Na desistência voluntária, eu posso continuar a prática do crime que eu já queria, mas eu posso continuar, mas eu não quero continuar. Eu desisto. Eu desisto. Eu posso continuar, mas eu não quero mais continuar. Ok? Vamos lá. O agente interrompe a execução do crime. Ele não esgota os meios executórios. Pessoal, eu preciso que vocês prestem atenção agora. Larga o celular, larga o que você estiver fazendo, larga o cachorro, larga o gato, pega a caneta e presta atenção nisso agora. Isso aqui vai separar os homens dos meninos, tá bom? Vamos lá. Preciso que vocês entendam que quando eu falo de desistência voluntária, eu posso continuar a praticar o crime, mas eu não quero. E quando eu digo que eu posso, você tem que saber que eu tenho meios executórios. Lembra para você que desde o primeiro módulo da nossa primeira aula, eu tô matando A com arma de fogo? Então vamos lá. Saquei a minha arma de fogo. Não entendo de arma de fogo, tá? Mas vou chamar ela de pistola. Peguei minha pistola e abri o coisinha dela e coloquei 5 munições. Esqueci até como que chama. Aí abri e fechei o tambor, né? Acho que é tambor. Se eu tiver errada, me perdoe. Peguei minha pistola, nem sei se isso é pistola. Peguei, coloquei 5 munição ali no tamborzinho, fechei. Eu tenho 5 tiros para dar no meu desafeto. Saquei essa arma de fogo, apontei, mirei para matar, porque eu quero matar. Puxei o gatilho, 1, 2, 3, pensei comigo. O que eu tô fazendo? Se eu matar esse cara, eu vou puxar uma cadeia danada. Melhor não matar, não. Pessoal, perceba que eu tinha 2 munições ainda. Eu tinha 2 munições, eu dei 3 tiros, eu tinha 2 munições. Desisti, não quero mais matar ele. Eu podia continuar atirando? Podia, mas eu quis? Não. Posso, mas não quero e ainda tenho meios executórios para isso. Isso é a minha desistência voluntária, ok? Isso é a desistência voluntária. É quando eu estou nos atos executórios, não esgotei os meios, ainda posso continuar a ação, mas eu não quero mais. Isso é a desistência voluntária. Professora, eu já dei 3 tiros no cara e agora respondo por tentativa de homicídio? Aí que é o pulo do gato. Lembra que eu falei para vocês que ela, a gente chama de ponte de ouro, que é a nossa medalha de ouro, é o nosso pódio, eu subo no pódio? Pois é. Pessoal, eu não respondo por tentativa. Por isso que desistência voluntária não é tentativa. Eu não respondo por tentativa. Eu vou responder pelos atos até então praticados. Não responde por tentativa. Se fosse, eu responderia qual é o crime que eu, professora, responderia. Responderia por tentativa de homicídio. Porém, eu estou diante de uma desistência voluntária, logo eu vou responder pelos atos até então praticados. No meu exemplo, eu já dei 3 tiros no meu desafeto. Quais são os atos até então praticados? Lesão corporal, ok? Então eu vou responder pelo quê? Lesão corporal, ok? Essa é a desistência voluntária. Este é o Instituto da Desistência Voluntária. Viu como é fácil? Se você entender do que se trata, do que nós estamos falando, vai ficar muito fácil. Porque quando a sua banca quer te cobrar desistência voluntária, geralmente ela te dá uma historinha ou ela te dá o pulo do gato, que é não esgotou o meio executório. Lembra que não esgotou? Eu ainda tenho, pode lembrar do exemplo esdrúxulo da professora, ainda tenho 2 munições, tá bom? Ainda tenho 2 projéteis aí para serem disparados. Tranquilo? Essa é a minha desistência.
Então vamos lá agora para o nosso outro instituto expresso do seu edital. Arrependimento eficaz. Vamos lá. O arrependimento eficaz também não tem nada a ver com tentativa. Desistência voluntária, a gente chama de fórmula de Frank, que é posso, mas eu não quero, ok? Ainda dispunha de meios executórios, porém, no meio ali da minha ação, eu desisto. Então, eu não respondo pela tentativa daquele crime que eu queria, e sim pelos atos até então praticados. Quando eu falo de arrependimento eficaz, é totalmente diferente. Lembra que ele é nossa ponte de prata? É a minha medalha de prata. É melhor pódio de ouro ou pódio de prata? Melhor pódio de ouro, né? Quer dizer, respondo só pelos atos até então praticados lá. E aqui? A execução do crime já se encerrou. Lembra que lá eu saco a minha arma de fogo com 5 munições, 1, 2, 3, tenho 2. Quer dizer, não esgotei os meus executórios. Aqui não. Aqui eu tenho 5 munições ali no meu tambor. Saco a minha arma de fogo, aponto 1, 2, 3, 4, 5, ó. Pronto. 5, esgotei. Tem de onde eu tirar mais munição? Não tem, acabou, só tinha 5. Eu tinha colocado só 5 lá no meu tamborzinho, né? Fechei, 5, pronto. Só tenho essas 5. Então, pessoal, aqui eu esgotei. E o arrependimento é justamente isso. Quando eu terminei, eu cocei a cabeça e disse, puta merda, lascou. Não quero mais matar ele, porque eu vou puxar muita cadeia. O que eu faço? Corro com o meu desafeto, porque eu tô chamando ele de A. Corro com ele, pego ele e falo, não morre. Vamos pro hospital. Corro com ele, boto ele todo ensanguentado no meu carro, dirijo igual uma doida. Chego no hospital, falo pro médico, doutor, haja o que houver, faça o que fizer, mas salve ele. Ok? Por que eu digo isso pro médico? Porque o meu arrependimento tem que ser eficaz. Eficaz. Se o cara morre, eu respondo por homicídio consumado. O meu arrependimento tem que ser eficaz. Eu tenho que salvar esse cara. Vai ficar aleijado, vai ficar sem perna, sem braço, alguma coisa? A gente vê depois, mas não morre. Vive pelo amor de Deus. Eu preciso que esse arrependimento seja eficaz. Beleza? No arrependimento eficaz, a execução do crime já se encerrou e o agente vai adotar as providências para impedir a consumação. Claro, né? Claro que ele vai impedir, porque se ele não impedir, eu não tenho arrependimento eficaz, beleza? Então, vamos lá. Coloquei uma atualização aqui para nós. Opa, na verdade faltou um númerozinho, né? 2021, essa atualização. Atualizado em 28/4/2021. Disse assim os tribunais superiores, que o arrependimento eficaz é compatível com a tentativa perfeita ou acabada em que o agente esgota os meios que estava à sua disposição, beleza? É compatível com a tentativa perfeita ou acabada em que o agente esgota os meios que estava em sua disposição. Esse é o nosso arrependimento eficaz, tranquilo? Preciso realmente que o cara se salve. Vamos lá. Requisitos para eu poder aplicá-los. Requisitos da desistência e do arrependimento. Vamos lá. Voluntariedade. Voluntariedade. Preciso desse requisito. Claro, pensei aqui comigo. Putz, se o cara morre eu puxo muita cadeia. Desisto. Pronto. Parei. Ou tinha atos executórios, né? Ou eu tinha atos executórios. Ou eu já terminei os atos executórios e consigo salvar o cara. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Desistência voluntária, respondo só pelos atos até então praticados. E o arrependimento também. Então, vamos lá. Vamos lá, o que eu ia falar para vocês. Beleza, preciso que seja voluntário e preciso no arrependimento eficaz dessa eficácia. Professora, mas eu dei um tiro no cara, esgotei os atos executórios, coloquei o cara, sujei tudo o banco do meu carro com sangue, levei o cara para o hospital e era particular, era caro, gastei pra caramba, o cara ficou uns 20 dias na UTI e o infame ainda morre, professor. E agora? Eu tentei, né? Mas não deu. Sim. Você não queria matar ele? Lembra? Você queria matar? Queria. Morreu? Morreu. Consumou, colega. Infelizmente, consumou. Só que, como você agiu tentando evitar o resultado,
nós vamos ter aí uma atenuante genérica para você que está no 65.3b, primeira parte, tá bom? Essa atenuante diz que o agente vai responder pelo crime, só que ele vai ter uma atenuante, uma reduçãozinha na pena. Sabe por quê? Porque o artigo diz, procurando o agente, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime evitar-lhe, quer dizer que o cara não morra, ou minorar-lhe as consequências. Isso é uma atenuantezinha genérica, e aí a gente já está dando aí os primeiros passos para as atenuantes, causas de aumento e de diminuição dentro do código, tá bom? Então, cuidado. Professora, tinha que ser eficaz, o cara tinha que se salvar, beleza? Tinha que se salvar para ele não responder pelo consumado e pela tentativa, só pelos atos até então praticados. Não deu certo, o cara morreu, atenuante genérica. Isso quer dizer, eu vou reduzir um pouquinho a sua pena, beleza? Vamos lá. Vamos ver agora o conceito de autoria e participação, e aí a gente já dá um break, tá? É rapidinho, a gente já dá um break, porque isso aqui não tem segredo. Pessoal, noções de autoria, coautoria, participação, isso está expresso no seu edital. Nós já riscamos essa parte aí, tá bom? Nós já riscamos como matéria dada, né? Que você está vendo agora aqui comigo. Nós vamos bater todo o seu edital, ponto a ponto, dando mais ênfase no que nós acreditamos e por experiência sabemos que tem mais possibilidade de cair. E nós vamos tratar agora dessa coautoria, autoria e participação, que é muito fácil e as bancas gostam de explorar também, tá bom? Vamos lá, conceito, beleza? Pessoal, autor é quem pratica o crime, o núcleo do tipo. Homicídio, lembra que eu queria matar alguém? Peguei a minha arma de fogo, aponto contra você, puxei o gatilho. Eu sou o autor, eu puxei o gatilho, eu mato você, eu sou o autor deste crime. Autor é aquele que realiza o núcleo do tipo, é aquele que faz a ação. Crime de furto, subtrair pareceu para outra em coisa alheia móvel. Eu tenho um apagador. Falo, nossa, lindo esse apagador. Acho que eu vou pegar pra mim, porque não tem ninguém olhando aqui. O que eu faço? Ó, coloco o apagador no bolso. Pessoal, eu sou o autor, fui eu que peguei e coloquei o apagador no bolso, ok? Crime de furto realizado. Coautor. O que é um coautor? É mais de uma pessoa cometendo o mesmo crime. Isso é um coautor, entendeu? Só chama de coautoria porque eu tenho dois. São duas pessoas cometendo o mesmo crime. Então vamos lá. O crime do 288. Abre o 288 do Código Penal, nós vamos ter aí um crime de associação criminosa. Na associação criminosa eu tenho 3 ou mais pessoas reunidas para a prática de um crime. Então eu tenho 3 autores? Sim. Ou eu tenho 3 coautores. Eu tenho 3 pessoas reunidas para praticar crimes, beleza? Partícipe. Partícipe. Quem é o partícipe? Como o próprio nome diz, é aquele que participa do crime, só que ele não realiza o núcleo do tipo. Qual que é o núcleo do tipo do furto? Subtrair. Então ele não efetivamente colocou a mão e pegou, mas ele de alguma forma participou, concorreu para que aquele crime acontecesse. O partícipe é quem ajuda material ou não, ok? Qualquer tipo de ajuda. Coloquei aqui no slide para vocês. Por exemplo, quem, sabendo das intenções do autor, o leva ao local onde a vítima está para que ele possa matá-lo, ou ajuda ele a fugir. E aí eu extraí do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal uma imagem bem legal que vai nos dizer quem é o autor, quem é o coautor e quem é o partícipe de um crime qualquer, ok? Claro, quando eu digo um crime qualquer, é um crime que não seja de mão própria, que não seja a própria pessoa que tem que fazer, quando admite a coautoria, a participação, ok? Então olha aqui que legal esse desenho. O autor é quem pratica o crime, é quem tá pegando a sacolinha de dinheiro. O coautor é uma segunda pessoa também ali, ó, no desenho mascaradinha, que está cometendo o mesmo crime, ó, ele com outra sacolinha de dinheiro aqui. E o partícipe é aquele que está lá no carro, ó, sentadinho, só esperando para dar a fuga. Esse é o partícipe. Então eu tenho autor, quem realiza o núcleo do tipo, coautor, a segunda pessoa que também realiza o núcleo do tipo, partícipe, aquele que ajuda de qualquer forma a praticar este crime. Pessoal, agora a gente vai dar um break para ela não ficar tão extensa, tão cansativa, para que vocês possam aí esticar as pernas, levantar, tomar uma água, tomar um café, ir ao banheiro e logo nós voltamos, tá ok? Nos encontramos então no próximo bloco. Clique like.